Olá, galera do Alcance, mais uma semana e a gente traz um tema muito pertinente, porém bastante complexo, que é caminhos para combater o racismo estrutural no Brasil. A escrita desse tema ela depende bastante, né, da leitura, do estudo sobre esse tema, inclusive é uma das formas de se combater o racismo, é estudando, é conhecendo e é entendendo como ele está entranhado realmente nas instituições, né, e como ele influencia negativamente na vida dos povos negros, né, no Brasil, né, a gente está situando no Brasil, mas isso acontece, lógico, que em vários locais do mundo inteiro, mas localizando no Brasil, a gente percebe que mesmo a gente estando em pleno século XXI, a gente chama que é um século da evolução, tendo evoluído em tantos setores, né, o Brasil ele continua sendo uma sociedade extremamente racista, né? E esse preconceito racial ele está explícito no mercado de trabalho, na diferença salarial entre brancos e pretos, na violência institucional contra a população negra, na morte por ação policial nas favelas e periferias. Quem acompanha o noticiário percebe isso de forma diária, como a polícia ela se sente empoderada de entrar nas favelas, né, entrar na periferia, nas comunidades, né, e causar realmente uma matança, né, principalmente de povos do povo negro. Né? Então, a comunidade afrodescendente no Brasil representa 55% da nossa população. E ela está mais presente nas regiões mais pobres do país. Né? Isso está relacionado também a essa questão do racismo institucional e estrutural no Brasil. Então, são termos que vocês devem pesquisar. Né? Em relação ao trabalho, né, a gente percebe também que a população negra ela é a que sofre mais com a renda inferior e com o trabalho precário. Né? Segundo dados, né, do segundo trimestre de 2020, os negros são a maioria dos trabalhadores que têm ocupação sem carteira assinada. Né? E as mulheres, dentro desse grupo, as mulheres são muito afetadas também, as mulheres negras. Elas representam 44% do trabalho informal, contra 32% de mulheres brancas. Né? E no mesmo período, os afrodescendentes são a maioria entre os subutilizados, que são os desempregados ou que trabalham menos do que gostariam. 29,4% são homens negros. E a situação das mulheres negras nesse dado é ainda maior, é ainda mais, é ainda pior, né? 40,5% de mulheres negras estão nessa situação. E isso, consequentemente, também leva essa população a ter uma renda inferior em relação aos brancos, né? Em relação ao rendimento médio, os homens negros ganham R$ 1.950, enquanto os de outras raças, né, eles ganham R$ 3.484 mil, né? Então, essa discrepância, ela é uma consequência desse racismo que está entranhado nas nossas instituições. Né? E muita gente insiste, existe um discurso de que não existe racismo no Brasil, e esse discurso é mentiroso. Né? Esse discurso ele deve ser combatido, porque ele atrapalha a luta contra esse racismo. A violência seletiva também é outro ponto que é muito marcante nessa questão do racismo. A questão da discriminação racial no Brasil é tão grave que até os índices de violência, as maiores vítimas são jovens negros das favelas e periferias. As chamadas, pessoal, a gente ouve muito no noticiário, as balas perdidas, elas têm uma facilidade de encontrar os corpos negros dentro das comunidades. E isso precisa ser observado, isso precisa ser combatido, né?
dados do Atlas da Violência de 2020 confirmam o que a gente pode chamar de anomalia social. Em 2018, por exemplo, 75,7% das vítimas de homicídio eram negras, né? Então, assim, esses números, eles deixam esse abismo, né, evidente, né, entre essa separação entre brancos e negros no Brasil. E isso é o que nós chamamos de racismo estrutural, racismo institucionalizado, que reflete na vida, né, cotidiana, nas oportunidades, no estudo, no trabalho, na renda, na violência, na vida da população negra no Brasil. É um tema, como eu já falei, extremamente complexo, delicado, porém extremamente importante que nós entendamos, que nós estudemos, porque nós, principalmente nós brancos, precisamos ser antirracistas, precisamos também combater juntos essa mazela na nossa sociedade mesmo, essa doença na nossa sociedade, que é o racismo. Então, eu gostaria de pedir que vocês estudassem, lessem autores negros, estudassem sobre o tema, conhecessem, entendessem, para que a gente pare de normalizar certas questões que são racistas, como a violência, né? Como essa diferenciação de renda, de trabalho, e várias outras questões, até no nosso vocabulário, certas palavras que nós usamos que são racistas. Então, a gente precisa sempre fazer o trabalho de revisão e de quebra mesmo dessas questões racistas que estão enraizadas mesmo na nossa cultura, né? Então, o nosso tema de hoje, né, dessa semana é este. Espero que vocês façam bom proveito realmente na leitura de textos sobre esse tema, para aprender bastante. E a gente se vê aí na próxima semana, tá bom? Boa escrita, pessoal!